Olá, bom dia para todos. Bem-vindos uma vez mais a nossos webinars. No dia de hoje vamos estar falando do Partial Cut e do Full Creator, Full Denture Module. São todos os módulos para criar próteses removíveis e vamos também estar apresentando a vocês o novo Partial Cut Galway que foi liberado daqui a pouco tempo. Comigo hoje está aqui o Gustavo, que ele é um brasileiro que está trabalhando lá na Alemanha como supporter e ele vai estar trabalhando hoje com todas as perguntas que vocês conseguem ter durante o webinário. Se vocês não entendem alguma coisa, vocês conseguem colocar tudo naquele espaço para perguntas no seu painel de GoToWebinar e Gustavo vai estar contestando tudo para vocês. Olá, Gustavo, bom dia. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos e usem à vontade as perguntas. Muito obrigado, Gustavo. Ok, sem mais, vamos começar. Como eu falei para vocês, vamos a falar hoje das próteses removíveis, quanto às próteses completas, como as próteses de arcos simples. E também vamos apresentar a nova versão de Partial Cut Galway. Sim? Vamos a falar primeiro aqui dos direitos autoriais. Esses webinars que estão sendo apresentados aqui são webinars propriedade da Exocad, é por isso que não é permitido ser gravada a tela nem ser reproduzida logo esses webinars em outros canais, outros vídeos, como por exemplo Facebook, essas coisas assim, para que você não tenha que reproduzir isso aqui, tá? Então, o que vamos falar hoje? Vamos fazer um projeto em Full Denture. Sim, vamos falar quais são as novas simplificações do Full Denture, da criação das dentaduras completas. Sim, vamos ver a parte nova que é o recurso de pré-ajustes e também vamos ver o gerenciador de bibliotecas. Isso aqui vai ser uma ajuda muito importante ao momento de descarregar as bibliotecas de nosso site web, tá? E como falei, também vamos a falar do novo lançamento de Partial Cut Galway e as novas funções que temos ali, tá? Então, como sempre, você consegue encontrar maior informação em manuais e tutoriais na wiki da Exocad. Aqui sempre tem tudo o mais atualizado possível. No canal de YouTube, temos nosso canal personal, onde temos todos os vídeos, tutoriais. Por el momento estão em inglês, mas estamos trabalhando para conseguir alguns em português. E também temos o Facebook, que temos tanto o Facebook oficial da Exocad, como também o Facebook Exocad Experts, que é um grupo de muito tamanho, muitas pessoas temos nesse grupo, e você consegue sempre acertar suas dúvidas e tudo ali no Facebook, tá? Então, sem mais, vamos ir direito aqui para o Dental Cut e vamos começar com a apresentação de hoje. Vamos começar, primeiro de tudo, com o caso do Full Denture, dentadura completa, tá? Eu vou carregar um caso de exemplo que já tenho aqui. E para esse caso aqui, vamos a ter uma prótese total, tanto no superior como inferior, na maxila e na mandíbula. E vamos ter tudo selecionado aqui, como fresagem dos dentes e da base. Sim. Vamos a ter também selecionado aqui scan de rolete de mordida, para que tenhamos a referência do plano cruzado para fazer o análise do modelo. Tá? Uma vez que temos tudo definido, vamos ir diretamente aqui para o desenho. Ok, quando começamos com o desenho, automaticamente já vamos a ter carregados tanto os dados da maxila e da mandíbula,
e o rolete de mordida. Esse rolete aqui vai ser importante para agora fazer a análise do modelo, tá? Vamos começar para o caso de hoje, vamos fazer uma análise de modelo básico. Podemos ver que não conseguimos seguir enquanto não tenhamos o modelo feito, então, o análise feito. Então, vou selecionar aqui análise de modelo básico. Vamos começar por definir o plano oclusal, sim? Nesse caso, eu vou utilizar aqui a opção de definir por 3 pontos. Então, quando tenho aqui, já tenho um novo menu para definir o plano oclusal e com ele consigo fazer cliques. Um clique esquerdo, ok, vamos para o ponto esquerdo, outro ponto para a direita e o último no centro. Uma vez que defini todos os pontos, consigo aplicar e já consigo ver meu plano oclusal, sim? Isso aqui já foi autodetectado, mas no caso você deseja, sempre tem a opção aqui de mudar alguma configuração. Por exemplo, eu consigo aqui aumentar, colocar mais para cima, e é tudo mudado para cima. Mas se você me fala, eu quero somente mover aqui o centro, mais para baixo, você somente clica aqui, fica desbloqueado e agora sim, somente consigo mudar o centro. Então, agora já mudei somente a configuração do centro. Tá? Uma vez que você está pronto com seu plano oclusal, simplesmente fazemos clique em OK e vamos seguir para o próximo ponto do análise de modelo. Agora temos que marcar a papila incisal, tá? Então, para isso, simplesmente fazemos um clique no meio da papila incisal. Podemos seguir. Sempre que temos os passos aqui do análise de modelo, vamos a ter tanto informação daqui, marca a papila incisal clicando no seu centro, como também você vai ter uma previsualização aqui para ter uma melhor ideia de que é aquilo que você tem que fazer aqui, tá? Vamos seguir. Agora vamos falar das tuberosidades maxilares. Temos que marcar clicando, ok? Vamos procurar elas. Clica aqui e clica aqui. Pronto, vamos seguir. E aqui já temos o plano sagital já automaticamente detectado, sim? O plano sagital tem a opção automática, que é aquela que já foi selecionada agora, e tem sempre a possibilidade de mudar a posição dele. E com o uso da tecla Ctrl, segurando o Ctrl, você consegue rotar ele, tá? Consegue girar. Sempre o giro vai ser criado com o ponto centro, onde você tem esse ponto vermelho aqui. Se você muda a posição desse ponto vermelho, esse vai ser o ponto de giro, tá? Neste caso, eu vou utilizar a função de autodetetar e vou simplesmente seguir. Agora vamos, com a posição dos laterais, marcar o fim das primeiras rugas palatinas, clicando sobre elas. Ok, então vamos procurar aqui o fim das rugas palatinas e clicamos em seguir. Agora vamos definir a posição de premolar na mandíbula. Então, devemos definir a posição dos primeiros premolares na mandíbula. Então, vamos procurar e os primeiros premolares vão ficar por aqui. Seguimos. Agora, marque cada bloco retromolar. Ok. Vamos para os pontos retromolares aqui. E aqui, uma vez mais, temos a linha mediana da crista. Sim, podemos procurar qual é o melhor. Então, eu acho que aqui não é o melhor. O mais correto é aqui. É sempre o ponto mais alto da crista. Tá? Vamos seguir. E agora temos a linha da crista alveolar. A ideia é que essa linha fique sempre na parte mais, como é chamado, como da crista dessa mandíbula. Então, conseguimos aqui sempre adicionar pontos ou apagar, segurando o clique esquerdo e fazendo o clique direito ao mesmo tempo. Você apaga os pontos ou adicionamos fazendo simplesmente um clique sobre a linha e procurando de que fique sempre o melhor aqui. Vamos mudar um pouco a posição aqui. É aqui, tá. Estamos prontos agora, vamos seguir. E agora temos
a posição dos primeiros molares. Automaticamente o software já vai proponer aqui o que o software acha que é o melhor para a posição dos primeiros molares. Normalmente vai ser a parte mais baixa aqui da curva alveolar. Então, se desejamos, podemos deixar autodetecção ou simplesmente podemos mudar a posição do ponto azul para definir onde desejamos ter nossos primeiros molares. Nesse caso, eu vou continuar aqui com a autodetecção. E já estamos aqui no último passo da análise de modelo. Olha que aqui já não temos mais disponível a função de seguir, mas temos a função, o botão OK. Tá? Com isso, já está pronto a análise de modelo e já estamos prontos para continuar com nosso desenho da prótese. Sim? Podemos ver que aqui já temos habilitado o botão de seguir. Então, agora que estamos aqui, já estamos prontos para selecionar os dentes que vamos a utilizar, as bibliotecas que desejamos para nosso desenho, tá? Sempre temos aquelas que já foram descarregadas com o software, sim? Ou que já fizemos a instalação em algum momento, sim? Temos, neste caso, eu tenho Merz, tenho Routine, tenho umas quantas aqui. Conseguimos colocar os dentes que desejamos, mas a verdade é que às vezes desejamos descarregar outra biblioteca que não temos aqui. Por exemplo, se eu desejo procurar outra que não está aqui, ok, tenho Candulor, temos sempre a opção aqui de baixe mais bibliotecas, sim? Se eu fizer clique aqui, eu estou iniciando automaticamente o gerenciador de bibliotecas, sim? Esse aqui vai ser uma ferramenta muito útil no momento de instalar as bibliotecas. No passado, com as versões antigas, você precisava de descarregar o arquivo lá no site da Exocad, descarregar, ir para o Explorer, extrair os arquivos, mudar, copiar, colar na pasta correta, era tudo um processo. Mas agora é super fácil criar essas novas descarregar e instalar as novas bibliotecas. Isso aqui não está somente disponível com as bibliotecas dos dentes, também temos com as bibliotecas de implantes e aí para os scan bodies e model creator, tá? Então, por exemplo, se eu desejo descarregar aqui a Polydent, sim? Somente seleciono aqui Polydent, add to download list, go to download list, e aqui coloco todos os meus dados. Exocad. Mas que temos todos os dados recheados, temos que aceitar os termos e condições das bibliotecas, e aqui, somente se você deseja, seleciona se deseja se subscrever para os newsletters. Esse aqui, se você se subscreve, você vai receber, se você assina isso aqui, você vai receber, cada vez que tem uma novidade, algo novo da Exocad, você vai receber um e-mail com toda a informação da Exocad. Consigo aqui selecionar, por agora, o inglês ou alemão. Vou deixar em inglês por agora. E clicamos em instalar bibliotecas. Então, o único que precisamos fazer agora é esperar que seja feita a descarga de bibliotecas. Podemos olhar aqui que a descarga é feita e após de que está completa já vai ser instalada automaticamente. O único que vamos precisar para uma biblioteca que descarregamos nova, vamos precisar reiniciar o software para que a nova biblioteca seja carregada. Tá? Por exemplo, aqui já chega para os 50% e aqui já está extraindo os arquivos. Já está, finished. Essa biblioteca já foi instalada. O único importante, devemos recomeçar o software para ter todas as bibliotecas atualizadas. Nesse caso, se você não deseja perder a análise de modelo, você pode simplesmente salvar um arquivo de cena
e abrir o software de novo, carregar o arquivo de cena e já vai ter todas as bibliotecas disponíveis, tá? Mas não vamos falar somente das bibliotecas, vamos falar das outras as novidades aqui, que é as predefinições ou pré-ajustes, como falamos hoje. Agora, aqui na DentalCAD temos a possibilidade de utilizar configurações pré-definidas. Por padrão, já temos todas as configurações pré-definidas aqui da Exocad, que são configurações não somente de posições de dentes, sino que também de bibliotecas. Sim? Então, podemos selecionar, por exemplo, uma já padrão aqui, que é a Generic Denture Butterfly, que já fala aqui, se eu deixo o meu mouse acima, eu consigo ver que utiliza as bibliotecas Generic Denture Lingualized para todo o sector posterior e logo Generic Denture L para o sector anterior. Tá? Se eu seleciono essa biblioteca, automaticamente já vai ser carregado todo o posicionamento dos dentes. Sim? E também as bibliotecas dessa predefinição. Mas você me fala, eu não gosto somente dessa biblioteca automática que tenho a Exocad, eu gostaria de criar a minha própria. Consigo? Sim, consigo. E agora vamos ver como fazer isso. Vamos seguir aqui, vamos falar de que já colocamos a biblioteca que desejamos. Não precisa utilizar uma pré-definição como eu utilizei. Você pode colocar a biblioteca que você deseja sem problema. Vamos seguir. E aqui, no modo de desenho, já conseguimos mudar tudo como desejamos. Conseguimos colocar, mudar as posições, fazer o que desejamos. Eu não vou investir muito tempo aqui, porque não vamos só falar hoje do desenho em si das dentaduras, sim? Mas a ideia é que vocês conheçam todas as funções que temos. Então, vamos falar aqui, eu criei, agora vamos simples, vou mudar a posição aqui. E vamos falar que eu gosto desse novo setup dos lentes aqui, tá? E eu gostaria de salvar esse setup. Como faz? Simples. Simplesmente vamos para aqui para o modo experto. Sim, neste caso eu vou dizer que sim. Vamos fazer clique direito na tela e vamos a ter aqui a opção que fala exportar configuração atual do dente como pré-definido, tá? Então aqui eu coloco novo webinar, tá? Consigo salvar. E aqui agora que eu já vou ter uma nova pré-definição dos dentes com a biblioteca que eu utilizei e com o setup de dentes que eu utilizei. Sim? Conseguimos avaliar isso. Se eu volto aqui para o passo anterior, vou para a pré-definição, temos aquele que foi selecionado, o Butterfly, mas também temos aqui na secção inferior o novo webinar, que é aquele que eu criei, e olha aqui, já fica toda a configuração como eu fiz. Tá? Essa é uma das novidades aqui do Galway ao momento da criação das dentaduras completas. Tá? Ok. Vamos continuar agora, mas para continuar e não investir muito tempo, vamos ir diretamente para um caso de dentaduras simples, de arcos simples, onde o resto do processo é o mesmo que é criado aqui para criar as duas mandíbulas, mas vamos falar somente de uma por uma questão de tempo aqui, tá? Então, para isso, eu vou fechar aqui e vou procurar o caso aqui, Webinar Single Arch Denture, e vamos carregar esse aqui. Para esse caso aqui, é quase o mesmo que o anterior, mas agora não temos uma prótese total, temos somente na maxila. Na mandíbula, temos ainda já um antagonista, que pode ser outra prótese ou pode ser os dentes naturais da pessoa. Tá? Vou clicar aqui em desenho. Enquanto se carrega o software, temos alguma pergunta, Gustavo?
Por enquanto não temos perguntas ainda. Tivemos algumas aqui, mas já foi possível resolver pelo chat. Tem uma Ótimo. para demonstrar aqui ao vivo agora no momento. Ok, perfeito. Então, eu vou carregar aqui um arquivo de cena para não ter que fazer todo o análise do modelo e não ter que fazer o posicionamento dos dentes. Vou abrir um arquivo de cena aqui diretamente, onde já temos os dentes carregados e podemos olhar como o software já tem tudo o setup feito. E aqui estamos trabalhando com um antagonista, um escanejo do antagonista. Tá? Então, agora vamos seguir. Podemos aqui trabalhar com modelagem livre. Para esse caso aqui, são bibliotecas completamente abertas. São bibliotecas que vão permitir ser impressas. Então, por isso, podemos adaptar. Para isso, eu vou passar aqui rapidamente, somente por cortar todas as intersecções. Podemos avaliar se ficou bonito, se precisamos algum freeforming, por exemplo, aqui. Suavizar um pouco. Todas as partes que foram adaptadas. E conseguimos seguir. Já para o passo da criação da base, sim? Agora, para a criação da base, sempre temos aqui os espaços retentivos que vão ser aliviados utilizando o eixo da inserção, ou podemos mudar o eixo da inserção da base simplesmente utilizando o ponto de vista. Colocamos a vista como desejamos que fora a inserção e clicamos aqui, definir inserção a partir do ponto de vista. Agora podemos avaliar aqui que os espaços retentivos, que são aqueles que estão aqui, ficam aqui em cor bordô, já não são tantos, e já temos pronta a definição da inserção. Aqui conseguimos colocar espaços, como por exemplo, quantas são as retenções que desejamos permitir. Se colocamos para 0, não vamos ter retenções, mas aqui não é bom para as próteses, porque precisamos de ter algumas retenções. Então, eu vou deixar aqui permitir retenções de até 1 milímetro e vou aplicar o cálculo aqui. Esse aqui vai ser o cálculo aqui da base e o alívio das áreas retentivas e vai ser o ponto de partida para a criação da base da gengiva para todos os meus dentes. Ok, o cálculo já foi feito. Eu consigo aqui avaliar uma vez mais os espaços retentivos. Olha aqui que não foram adaptados, não foram excluídos todas as partes retentivas, porque eu desejo ter espaço retentivo, mas uma vez calculado, você sempre consegue utilizar a modelagem livre para, por exemplo, eu adiciono material aqui e eu estou excluindo o espaço retentivo desta zona aqui. Isso depende de como que você deseja. Sempre temos aqui a escala de cores, que fica a retenção 0, cor azul, é 0,2 milímetros de cor vermelho, mais que 0,2, mais que vermelho já fica essa cor rosa aqui, tá? Mas como eu falei hoje, para a prótese precisamos ter algumas retenções, então eu vou deixar isso aqui, tá? Vamos seguir agora. E agora o que temos que fazer? Temos que desenhar a linha de margem da prótese, sim? Conseguimos fazer isso aqui, clicando e tirando todos os pontos para tirar uma linha, sim? Ou conseguimos, eu vou anular, conseguimos utilizar a função de detecção. Para a função de detecção, precisamos colocar somente alguns pontos, sim? Por exemplo, aqui. E fazemos clique em calcular. E esperamos que o software faça o cálculo automático de reconhecimento da linha de margem para próteses, para a base da prótese. Tá? Você consegue utilizar já o cálculo automático ou consegue aqui voltar para a aba de margem e mudar uma vez mais manualmente os pontos se você deseja ajustar algum ponto ou alguma parte da linha. Tá?
Vamos falar que já estamos bom aqui e vamos seguir. Ok, aqui já estamos na parte da criação dos conectores. Sim, para os conectores podemos mudar manualmente a configuração de cada um deles, ou podemos também trabalhar com a nova função da Galway, que já falamos em um dos nossos webinars anteriores. Podemos utilizar o desenho de multivista, sim? Com alguns atalhos conseguimos mudar as formas de todos os conectores do nosso desenho. Então, eu vou procurar primeiro aqui, para criar esse desenho que fique por debaixo da gengiva. Sim. Vamos olhar aqui. Ok. Vamos dar um pouco mais de espaço aqui. E uma vez que gostamos do nosso desenho, podemos ou passar para o próximo conector e modificar um por um todos os conectores, sim? Ou conseguimos também utilizar a função de cópia. Se eu faço aqui um clique direito, copiar conector para, então eu vou copiar todo esse conector que eu criei aqui para outra parte. Por exemplo, para todos os outros dentes, para todos os anteriores, para todos os posteriores, ou para um conector específico. Por exemplo, eu falo aqui que eu quero ir para os últimos desse lado aqui. Vamos copiar conector para conector específico e vamos ir para o 17 e 16, tá? E podemos olhar automaticamente como já mudou a forma do 17 e 16 aqui, para seguir quase a mesma forma que eu desenhei ali, tá? E também podemos fazer isso aqui para todos, por exemplo. Sim? Tá? Uma vez que estamos prontos com os desenhos dos conectores, podemos simplesmente seguir. Já para a secção do desenho livre da nossa base de gengiva, sim? Aqui conseguimos sempre utilizar as ferramentas de desenho livre. Conseguimos apagar às vezes as cores indicam quanto é a espessura da gengiva nessa parte, mas às vezes é mais bonito utilizar aqui a função TrueSmile para poder desenhar melhor, por exemplo, caracterizações. Eu desejo caracterizar aqui e deixar mais bonita, mais real, sim, a parte do desenho anterior. Sim, e conseguimos também mudar, por exemplo, áreas menores e mudar as posições das gengivas. Por exemplo, aqui eu desejo colocar a gengiva mais para cima, para tapar o conector, por exemplo. Sempre conseguimos utilizar as ferramentas livres aqui para fazer o que você deseja com seu desenho, tá? Conseguimos também suavizar se temos algo que não gostamos. Aqui. Tá. Nós estamos prontos com nosso desenho livre, podemos simplesmente seguir. E aqui já vamos direto para o cálculo dos espaços para os dentes, sim? Aqui é importante, muitas vezes temos a pergunta, que passa se eu imprimo e não consigo colocar os dentes, sim? Então, aqui sempre é importante trabalhar com esses parâmetros aqui de sulcos gengivais para anteriores, sulcos gengivais para posteriores, sim? Se você não conseguir colocar os dentes dentro da base da dentadura,
às vezes você precisa aqui aumentar o valor para os sulcos gengivais, então você vai conseguir colocar melhor seus dentes dentro da base da gengiva, tá? Então, vamos aplicar simplesmente isso aqui, antes de seguir, para olhar como fica aqui, quando eu deixo em 0.3, por exemplo. Aqui todos os dentes estão sendo adaptados. É importante aqui, como aqui trabalhamos com conectores, não somente os dentes vão ser adaptados na gengiva, também os conectores vão ser adaptados. Então, conseguimos criar, por exemplo, um ponte inteiro e imprimir esse ponto inteiro. É mais fácil para imprimir que imprimir todas as coroas um por um. Adaptação de prótese a conector, e aqui conseguimos olhar que já estamos prontos. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de vista transversal somente para avaliar o espaço que eu tenho aqui, e temos um espaço de 0.3. Sim? Isso é o que eu falava hoje para vocês, mudando aqui as configurações dos sulcos gengivais. Você consegue aumentar ou diminuir o espaço aqui entre o dente e a gengiva. E agora, quase para o final, vamos a falar de outra das novidades que temos aqui no Galway. Vou apagar a vista transversal. Vamos a selecionar a opção de modelar restaurações. E aqui falo o que desejo modelar, os dentes ou a base protética. Neste caso, eu vou ir para a base protética. E eu consigo fazer um desenho livre, muito similar para aquele que eu já estava fazendo, mas agora temos uma função que não tínhamos hoje. Qual é? Se desejamos, às vezes, mudar a forma da prótese aqui nos limites, às vezes não é possível. Se eu desejo remover material, por exemplo, aqui, para suavizar, olha aqui que não consigo, sim? Por uma questão de proteção. Então, o que tenho agora? Agora tenho essa opção que é mantenha base e limite fixo. Se eu apago essa função base e limite fixo, eu consigo mudar a configuração de todo o limite. Então, tá bom? Tá bom, eu gosto. Mas temos que ter cuidado, porque com isso aqui, você consegue fazer a mudança da configuração que você deseja. É possível que agora essa prótese não seja colocada corretamente na boca do paciente, tá? Então, temos a função, mas temos que ter muito cuidado com ela para não fazer erros que logo não conseguiremos colocar a prótese na boca do paciente. Vamos, por exemplo, aqui, suavizando todos os bordes, os limites, e já conseguimos ter uma prótese mais bonita. Ok, agora sim, estamos prontos com nossa prótese. Um novo CTL vai ser criado. E agora sim, já estamos prontos com as próteses parciais removíveis, as próteses completas. Vamos a ir agora para as removíveis. Temos alguma pergunta até aqui, Gustavo? Ou podemos passar para o próximo tópico? Não, podemos passar para o próximo tópico. Ok, ótimo. Vamos passar. Então, acabei.
E já vamos para o DentalDB, onde eu vou carregar Webinar Partial Denture. Vou abrir. Para esse caso aqui, vamos a ter já definidos 2 pônticos reduzidos e 3 pônticos que são tipo PPR, que já são pônticos para criação das próteses. Tá? Isso aqui já foi feito no desenho. Sim, normalmente já seleciono aqui e já fomos para o desenho. Vamos olhar que logo, quando eu abro o Partial Cut, já vamos a ter todos os pônticos colocados onde precisamos essa restauração. Esse aqui, como eu falei, temos aqui pôntico reduzido e os outros dentes aqui são dentes PPR. Sim? Ok, estamos prontos. Eu vou ir diretamente aqui para o desenho da PPR. Podemos olhar aqui que já temos o Partial Cut Galway. E ele automaticamente vai carregar não somente o modelo escanejado, sino que também vai carregar os dentes que já foram colocados. Nesse caso, 2 dentes de PPR, 3 deste lado, e temos 2 pônticos. Tá? O primeiro que fazemos aqui é a definição da inserção da nossa prótese. Sim? Para isso, conseguimos mudar a posição o tempo todo com o clique direito e avaliar de todos os pontos de vista, mas se utilizamos o clique esquerdo, conseguimos mudar o eixo da inserção e conseguimos sempre olhar, por exemplo, aqui no refractário, como vai ficar os espaços retentivos para a nossa PPR. Sim? Por exemplo, consigo colocar assim. Estou falando para o software que esse vai ser o espaço, o eixo de inserção da PPR, e isso aqui vai ser todo o espaço retentivo que tem que ser aliviado. Tá? Mas a realidade não é isso. Vou colocar como deveria ser. Vamos colocar aqui. Olha só. Sempre a seta aqui é a que indica o eixo de inserção. Vamos colocar. Você sempre consegue mudar dessa forma que eu consegui mudar aqui, ou consegue colocar o ponto de vista como você deseja. E uma vez que colocou o ponto de vista, seleciona aqui Set from View, e automaticamente o ponto de vista é utilizado. Tá? Infelizmente, até agora não temos tradução para o português de Partial Cut, é por isso que eu estou utilizando aqui o inglês, que eu achei que é melhor o inglês que o espanhol para vocês. Tá? Então, vamos seguir, agora que já foi criado o eixo de inserção. O software sempre fica um pouco devagar quando estamos trabalhando com plataformas como aqui, GoToWebinar, para compartilhar a tela. Sempre que a gente compartilha a tela, o software fica um pouco mais devagar que normal. Então, aqui temos a função de Edit Blockout. Se, por exemplo, o bloqueio aqui, estou ultrapassando na parte que eu não desejo bloquear, eu desejo que fique como espaço retentivo, consigo tirar esses espaços para que não sejam bloqueados do meu desenho, tá? Aqui sempre está a parte do profissional, quem vai decidir se precisa ou não precisa editar os alívios do bloqueio aqui, tá? Nesse caso, não vou investir muito tempo nisso, e eu vou simplesmente seguir para o próximo passo. Ok, agora estamos no passo de criação das malhas. Sim? Para a criação das malhas, nesse software, é muito intuitivo. Ele somente precisa que você dibuje, faz pontos e cria as curvas que você precisa. Tá? Você não precisa fazer uma curva para uma coisa, outra curva para outra. Você somente cria as curvas e o software vai reconhecer automaticamente que é cada uma das coisas. Por exemplo,
Vou começar aqui, clicando e criando os pontos onde eu desejo criar minha malha de retenção. Tá? Clicamos assim. Vou fazer o mesmo para a segunda malha. Se não gostamos, conseguimos utilizar a função de edit para adicionar um ponto a mais, por exemplo, aqui. Tá? Vamos dibujar outra mais. Agora eu vou criar aqui o conector maior. Vou passar assim. E também consigo criar, por exemplo, topes de tecido, fazendo aqui pequenos círculos dentro das malhas, por exemplo. Ok, já tenho todas as minhas curvas prontas. Agora simplesmente vou seguir. E o software já reconheceu automaticamente os tipos das malhas, as malhas de retenção. Já temos aqui informação. Soporte de tecido, aqueles pontos pequenos que eu criei aqui. Temos a malha de retenção, que são as malhas que eu criei aqui. E o conector maior, que é aquele grande aqui. Neste passo, estamos falando dos conectores e das malhas. Conseguimos aqui mudar a posição das malhas. Sim? E também, utilizando as setas, o tamanho delas. Como que queremos o tamanho de cada uma das malhas. Sempre podemos utilizar aqui manualmente e individualmente cada uma dessas malhas, ou conseguimos ir diretamente aqui para os settings e utilizar, em lugar de round, desejamos criar quadrado, por exemplo. Mas quando utilizamos aqui, todas as malhas vão ser mudadas, não somente uma delas. Tá? Então, vou deixar redondo. E também temos o tipo de padrão que vai ser utilizado para o conector. Neste caso, o padrão é de couro, mas eu vou utilizar aqui smooth. Sim? E temos também aqui todos os tipos de configuração. Por exemplo, quanta espessura que desejamos para a malha, quanta espessura do relieve, do relief, que é a liberação entre o meu refractário e a malha. Quanto o tamanho desses buracos aqui, dos redondos, conseguimos colocar para o padrão 3 milímetros, mas conseguimos mudar aqui o tamanho deles, tá? Uma vez que estamos prontos com tudo, podemos simplesmente clicar em aplicar. E podemos ver como vai ser criado aqui. Já tudo em cera, quanto nosso conector maior, como as malhas de retenção. Olha aqui, já foram criadas. Sim. Importante aqui também, novidade, no Galway, é que vamos a ter essa função que é chamada de fall off, que é uma função nova para todos os sectores do conector, por exemplo, aqui, seja aproveitado e que a malha fique quase em contato, que caiga, vamos falar, sobre o refractário para que tenha mais contato com a gengiva, tá? Essa já é uma função nova e está ativada sempre por padrão agora no Galway. Tá, já temos agora então nossos conectores e nossas malhas de retenção. Vou seguir. Neste caso, não vamos utilizar para esse caso clasp, ganchos. Guinchos não temos aqui. Então, eu não vou colocar, vou simplesmente seguir. Sim, desejo pular, vou pular esse passo. Aqui temos agora a função de rechear com cera
para rechear alguns espaços, se desejamos melhorar, por exemplo, aqui, eu vou selecionar o tipo de cera que eu desejo, seleciono conector, e desejo rechear aqui conector, consigo criar, por exemplo, mesh para malha, desejo melhorar aqui a conexão que temos entre o conector e a malha de retenção, mesmo aqui. Se eu não gostei, conseguimos utilizar aqui os botões de desfazer. Ok, melhoramos. E conseguimos também seguir agora. Agora vamos dibujar a linha de finalização. Eu vou tirar aqui a linha por aqui. Sim, e a outra por aqui. Eu não gosto muito disso. Vamos mudar aqui. Adicionar alguns pontos. Agora sim melhorou. Agora vamos seguir. E agora temos a possibilidade aqui de definir o tipo da linha de finalização. Por padrão foi selecionado aqui upper, que é para a maxila, que é um tipo já padrão, mas você consegue mudar por outros tipos sempre. Lower, standard 1, standard 2. Eu vou selecionar aqui standard 1. Podemos ver como já mudou a forma do perfil. E sempre temos aqui as setas para mudar a posição desses topes para a carga da gengiva. Tá? Uma vez que gostamos dele, podemos simplesmente já seguir. E eles vão ser automaticamente aplicados em nossa cera. Tá? E agora vamos falar uma das funções mais bonitas que temos aqui para trabalhar, que é, por exemplo, adicionar partes. Podemos olhar aqui que já, por padrão, foram carregadas automaticamente minhas restaurações que eu criei no DentalCAD. Sim, mas se eu gostaria de trabalhar com elas, como consigo fazer? Então, vamos olhar aqui. Eu vou utilizar os settings, sim, para procurar, por exemplo, o 25, como desejo importar ele e que eu desejo fazer. Neste caso, 25 é um pontico que vai ser importado. E como posso importar ele? As funções são reference, que é somente como um pré-operatório, somente uma referência, que é isso que temos aqui. Por padrão, você já tem tudo como referência. Sim? Non-editable, que não é editável. Você consegue importar e você vai manter a forma do dente específica como você já deixou no DentalCAD. O bom disso aqui é que você mantém muita qualidade do dente no DentalCAD. Tem muita mais qualidade. Podemos importar aqui como editável, sim? Vai ser importado o dente para que consiga ser editável aqui com as ferramentas de mudar a forma da cera, mas vamos a perder muita qualidade nos dentes. É por isso que não é muito recomendável utilizar a editável. Logo temos importar como refractory, que isso é basicamente como se fora parte da minha maxila, neste caso. E logo temos remove from wax. Por exemplo, se desejamos importar attaches ou se desejamos importar um antagonista, você consiga adicionar aqui como add file, adiciona um antagonista, seleciona aqui remove from wax e clica em aplicar. O que vai suceder é que o software vai utilizar a informação desse antagonista para apagar todos os contatos que tengamos em nossa cera, tá? Como falei, neste caso vou deixar aqui somente como não é editável, que eu não vou conseguir editar os dentes, mas vou importar ele. Então, vou importar o 25, abrir, e aplicar.
E consigo ver como 25 já foi importado aqui e já foi colocado como cera, tá? E também vou adicionar aqui o 14. Podemos olhar aqui como vai ser importado, ponto 14 como não editável, aplicar. E agora sim, já temos os dois pontos importados. Mais para frente, vamos olhar para que eu fiz isso, tá? Neste caso, agora vamos seguir. E agora temos as ferramentas de editar cera, sim? Eu desejo aqui, por exemplo, podemos suavizar, podemos suavizar todos os bordes aqui. Podemos sempre utilizar funções como suavizar melhor, smooth ou smooth. Mas, se eu desejo, por exemplo, editar os pontos, eu não vou poder tirar muito material deles, porque não consigo editar, porque foram importadas como non-editable, tá? Então, mais para frente vamos utilizar mais esta função, por agora eu vou deixar assim. E vamos a seguir. Ok. Quando já estamos aqui no último passo e já falamos para Save for Build, já estamos quase prontos para criar o arquivo CTL da minha PPR. Mas ainda temos aqui alguns passos, por exemplo, o conector aqui. Eu poderia ter criado hoje esse conector com aquela ferramenta de Clone Wax ou de clonar cera, que eu consigo utilizar para clonar cera. Mas eu gosto, para isso, utilizar funções do modo esperto, sim? E o que vamos criar aqui? Vamos criar um pequeno conector que vai unir tudo isso. Para isso, como vamos fazer? Vamos utilizar a função de curva e vamos criar aqui. Eu vou colocar uma curva. Curva. Drawing a curve. Eu vou colocar aqui por onde eu desejo ter essa curva. Editar. Perfeito. Vamos adicionar outra mais para esse lado aqui. Onde vamos começar daqui. Ok. Então vamos lá. Agora que já temos criadas as curvas, vamos utilizar aqui a ferramenta que se chama conector. Já foi detectado automaticamente os conectores, nesse caso, conector maior. Podemos selecionar uma vez mais o tipo. Já ficou selecionado, como o caso anterior, Smooth, que é o mesmo tipo que foi utilizado aqui. Então, posso simplesmente clicar sobre ele e aplicar. Agora vamos ver como o software vai criar aqui já um conector. E aqui temos o outro, neste lado. Agora sim já foram criados os dois conectores.
e consigo utilizar uma vez mais aquela ferramenta de clone para completar os espaços que precisamos. Eu vou selecionar aqui como mesh, vou adicionar cera nesses setores para ter tudo completamente conectado. Olha aqui, por exemplo. Vamos adicionar um pouco aqui. E logo podemos utilizar aqui a ferramenta de suavizar. Não. Não é da bloqueio de cera aqui. Onde podemos suavizar uma vez mais tudo o que eu fiz aqui. Para deixar tudo isso mais bonito. Aqui e aqui. Ok. Sempre conseguimos mudar o tamanho segurando Shift e utilizando a roda do mouse para mudar o tamanho do meu pincel. Mas já consegui. Ok. O que mais gostaria de fazer? Eu gostaria de criar, por exemplo, algumas retenções nestes pontos que foram reduzidos. Sim? Para isso, vamos utilizar aqui a função de curva. Vamos desenhar uma curva por acima do nosso ponto. Conseguimos editar para fazer melhor. Tá? E agora vamos passar para a função de retention bits, que são criação das retenções. Vamos a clicar sobre a curva que geramos e já olhamos aqui como foram colocadas automaticamente algumas retenções. Se você não gosta tão pequena e deseja realizar mais grande, coloco aqui 0.4, por exemplo. E podemos olhar como já fica com retenções mais grandes, retenções maiores. Consigo aqui clicar em aplicar e automaticamente todas essas retenções vão ser aplicadas em cera sobre meu pontico. Sim? Por questão de tempo, não vou fazer isso aqui com o outro pontico, mas conseguimos fazer se você deseja, sem problema nenhum. Tá? Vamos falar de outra das possibilidades, que é, por exemplo, a utilização dos postes. Sim? Para isso, conseguimos utilizar o clássico, que já é somente clicando aqui no poste e eu coloco o poste que eu desejo. Ou conseguimos sempre utilizar Use File e podemos utilizar tanto os STL que já vem com o software aqui, você seleciona qual é o que você deseja, nesse caso o Fusilio, ou se você tem um STL próprio de você, customizado, que você gosta, você consiga adicionar aqui como se for um post. Tá? Adicionamos, e uma vez adicionado em Settings, você consegue mudar quanto o tamanho, como a espessura. Também consigo utilizar os pontos aqui para mudar a posição dele. Sim? Então você consegue utilizar sempre como você deseja, a forma que você deseja, do tamanho que você deseja. Tá? Uma vez que foi criado, os posts ou os files, você decide qual deseja. Sim, nesse caso eu seleciono e selecionar Apply. Uma vez que você clica em Apply, aplicar, já o post é adicionado para sua malha. Tá? E consiga fazer isso aqui. Façamos clique de novo e conseguimos adicionar quantos posts desejamos. Tá? Ok. Aplica uma vez mais.
E para não utilizar mais muito tempo, vou voltar aqui para o assistente e para olhar que já estamos prontos para finalizar nossa prótese parcial, eu vou selecionar aqui Save for Build. E aqui começa o procedimento de cálculo, que vai levar seu tempo, até que fique pronto e que já temos listo tudo para apresentar aqui no Dental DB. E mais, com isso aqui, estamos prontos com nosso webinar. Gustavo, não sei se temos alguma pergunta para contestar. Não, não temos perguntas para serem feitas agora aqui ao vivo. A gente respondemos algumas pelo chat. Ok, perfeito. E por hoje é só, então. Então, com isso, concluímos o webinar de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gustavo, por seu suporte. E os esperamos a semana que vem, onde Gustavo vai apresentar o Exoplan. Então, parabéns pela apresentação, Franco. E espero ver vocês semana que vem para falar do Exoplan. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.